Abra comigo aí a palavra no Salmos 20. Diz assim a palavra do Senhor: Ó Rei, que na hora da angústia o Senhor Deus responda a sua oração. Que o Deus de Jacó proteja. Que do seu templo Deus lhe envie socorro. E que do monte Sião ele o ajude. Que Deus lembre de todas as suas ofertas e aceite com prazer os seus sacrifícios queimados no altar. Que Deus satisfaça os seus desejos, ó Rei, e permita que todos os seus planos deem certo. Então daremos gritos de alegria pelo seu triunfo e em louvor ao nosso Deus. Levantaremos as bandeiras da vitória. Que o Senhor atenda todos os seus pedidos, ó Rei. Agora sei que o Senhor dá a vitória ao Rei que ele escolheu. Do seu santo céu, ele lhe responde, e com seu grande poder, ele o torna vitorioso. Alguns confiam nos seus carros de guerra, e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor nosso Deus. Eles tropeçarão e cairão, mas nós levantaremos e ficaremos firmes. Ó Senhor Deus, dá a vitória ao Rei. Responde-nos quando pedirmos a tua ajuda. Nós acabamos de ler agora o Salmo 20, é um salmo de Davi, né? Davi, o rei Davi, um dos maiores reis, né? Se não o maior rei de Israel. E a palavra nos diz, né? Nós podemos ver nos Salmos, no livro de Salmos, que é uma coletânea de cânticos, de orações e lamentos do povo de Deus, escrito por vários autores, desde os dias de Davi até o período pós-cativeiro babilônico. Então é um salmo onde tem muitos escritores, né? Tem Davi ali com algumas participações e tem outros salmistas também que ministram essa palavra. E no início deste salmo, nós podemos ver que Davi, o rei, ele está pedindo ao Senhor proteção. Ele está fazendo uma oração, ele está clamando ao Senhor. Porque, como nós vimos aqui, a oração pela vitória é o título deste salmo. E é interessante que Davi era um homem de guerra, era valente, ele era general de guerra, ele era o rei que ia avante, né, diante das batalhas. Era um rei que enfrentava muitas lutas, muitas guerras, ele guerreava. Era um rei que tinha sua confiança em Deus. Era um rei, como nós conhecemos, segundo o coração de Deus, era Davi. E Davi era um homem que vivia totalmente na dependência de Deus. E aqui nós podemos ver que no início deste salmo, Davi ele estava orando, né? Ele estava clamando ao Senhor, porque ele estava prestes a enfrentar uma batalha. E nós começamos aqui aprendendo que tudo que nós formos fazer na nossa vida, nós temos que orar. Nós temos que pedir direção do Senhor para tudo que nós vamos fazer. Tudo que nós temos que realizar, nós temos que clamar pelo socorro do Senhor, nós temos que clamar pela direção de Deus. E Davi aqui agora, né, o salmista, ele estava clamando ao Senhor para que Deus pudesse vir com socorro, porque ele estava, eu entendo assim que ele estava prestes a enfrentar uma batalha, porque ele guerreava pelo seu povo. Ele guerreava pelo povo de Israel. E nos primeiros versos nós podemos ver aqui o rei clamando, né? Ele dizendo, na hora da angústia, o Senhor Deus responda a sua oração. O Deus de Jacó o proteja. Ele estava pedindo socorro ao Senhor, que
Quem sabe ele estava angustiado porque ele sabia que ele ia enfrentar uma batalha e ele não sabia como ele ia reagir diante dessa batalha, o que ele ia encontrar. Então, antes dele ir à batalha, ele começou a orar, ele começou a clamar ao Senhor, ele começou a pedir ao Senhor para vir com socorro, para aliviar, para trazer o alívio, para trazer o refrigério no momento da angústia. Porque sempre quando nós estamos, queridos, prestes a enfrentar uma batalha, prestes a enfrentar um momento decisivo na nossa vida, às vezes nós ficamos angustiados diante de certas situações, nós ficamos temerosos. Como vai ser? O que eu vou fazer? Como eu vou agir diante dessa situação? Como eu vou agir? O que eu vou fazer? O que eu vou falar? O salmista clamou ao Senhor. Ele começou a clamar ao Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Ele começou a clamar para que Deus enviasse o socorro para ele, para que Deus estivesse ali ao lado dele. Porque se Deus não fosse com ele, não ia adiantar ele enfrentar a batalha. E nós entendemos que se o Senhor não for conosco, se o Senhor não estiver conosco, em vão vai ser as nossas armas de guerra. Em vão será o nosso trabalho, em vão será a nossa luta. Mas nós temos que clamar pela presença do Senhor, nós temos que clamar pelo socorro que vem do Senhor, clamar no Senhor, pelo Senhor. E aí ele diz assim, olha, então daremos gritos de alegria pelo seu triunfo e em louvor ao nosso Deus levantaremos as bandeiras da vitória. Aleluia! Glória a Deus! Ele estava certo de que se eles orassem, que se eles clamassem, se eles colocassem diante do Senhor ali a sua petição, Deus ia entrar com socorro, Deus seria com eles naquela batalha, o Senhor seria com eles naquela guerra, naquela luta, e eles iam prevalecer. Porque quando o Senhor está conosco, não importa o tamanho da dificuldade, não importa o tamanho da luta, da guerra, nós sempre prevalecemos. Porque maior é o Senhor. Quando o Senhor libera a palavra de vitória para nós, não tem quem faça-nos perder. Aleluia. E ele diz, agora sei que o Senhor dá a vitória ao rei que ele escolheu. Do seu santo céu, ele lhe responde, e com seu grande poder, ele o torna vitorioso. Olha só que bênção. O Senhor lá do céu, ele ouve o clamor dos seus. Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que clamam por ele, o Senhor socorre, o Senhor libera a vitória, o Senhor libera a resposta. Jeremias, capítulo 33, no versículo 3, diz assim, clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não conheces. Olha só, Deus, ele faz uma promessa de que vai nos responder, ele faz uma promessa de que vai atender o nosso clamor, que ele vai ouvir a nossa voz, mas antes nós temos que clamar. Nós temos que buscar por ele, clamar pela presença dele, orar, estar diante dele. E então nós vamos prevalecer. Quando nós clamamos ao Senhor, ele nos responde. Aleluia, Jesus. E aí no verso 7 diz assim, alguns confiam nos seus carros de guerra, e outros nos seus cavalos. Mas nós confiamos no Deus, no poder do Senhor nosso Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Onde está a sua confiança? Eu pergunto a você nessa noite. Onde está a sua confiança? Em quem você tem confiado? Em quem você tem depositado a sua confiança?
Em quem você tem colocado a sua expectativa? Em que você tem colocado a sua esperança? Nós estamos vivendo um tempo, aí, o povo lá fora, né, a situação geral está causando pânico em muita gente. E tem muitas pessoas que perderam a fé, perderam a esperança. E tem outros que estão confiando, mas naquilo que não vai trazer resultado, naquilo que não vai trazer benefício, que não vai dar vitória. Olha só, a palavra está nos dizendo aqui, olha, alguns confiam nos seus carros de guerra. O salmista, ele fala sobre os carros de guerra, porque naquele tempo, os carros, né, as carruagens, era a principal arma no campo da batalha. Era a principal arma de guerra na antiguidade. Então, muitas pessoas iam para a guerra confiando na potência ali dos seus cavalos, das suas carruagens. Muitas pessoas confiavam em si mesmos. E nós sabemos, queridos, que algumas vezes, mesmo sabendo que Deus está no controle de tudo e que Ele dará o escape, o servo de Deus fracassa em confiar na vitória do Senhor. Isso é humano. Acontece muitas vezes. E é claro que isso, né, tem um grande incentivo, muitas vezes, do inimigo por trás de toda incredulidade. Ele quer nos mostrar que nós não vamos avançar, que nós não vamos conseguir, que nós não vamos romper, que nós não vamos prevalecer. Por isso esses pensamentos vêm. E aí entra a necessidade de orar. Por isso nós devemos orar, para que Deus nos dê fé, para que Deus nos fortaleça, para que Deus nos mantenha com os nossos olhos dele. Quantas vezes nós somos tentados a olhar para os nossos recursos e confiarmos na nossa força, confiarmos naquilo que nós podemos fazer, como esses homens. A palavra fala, né, que alguns confiavam em carros, outros confiavam em cavalos. Tinha pessoas ali que estavam confiando no que eles iam fazer, na força do braço deles. Eles estavam confiando no poder humano. Eles estavam confiando em todos os seus aparatos ali de guerra, né, das suas armas. Mas o povo de Deus, eles não confiam nisso. O povo de Deus confia no Senhor. O povo de Deus confia naquilo que Deus pode fazer. E é isso que o salmista está dizendo aqui nesta noite, né, para nós. Deus está nos dizendo através dessas palavras, através desse salmo, que ainda que uns confiam em sua força, na força do seu braço, nós temos que confiar no Senhor. A nossa vitória vem de Deus. A nossa confiança, a nossa força vem do Senhor. Aleluia. Não há vitória sem que o Senhor vá diante da batalha, irmãos. Por isso nós não podemos confiar em nós mesmos. Ainda que nós sejamos pessoas de influência, ainda que nós sejamos pessoas que tenham ali todo um controle sobre a situação, se o Senhor não estiver conosco, nós não vamos vencer. Se o Senhor não for conosco, nós não vamos prevalecer. Aleluia. Os que montam os cavalos e estão sobre os carros de guerra caem. Mas o Senhor mantém de pé aqueles que, de fato, confiam no Senhor e não nas suas próprias forças. Tem muitas pessoas que estão sendo frustradas, sabe por quê? Porque confiam neles mesmos. Quando nós confiamos em nós mesmos, quando nós confiamos naquilo que nós podemos fazer, nós somos decepcionados muitas vezes. Porque nós somos falhos. Nós não temos toda a força. Nós não temos todo o poder, mas quando nós
levamos nossos olhos ao Senhor, quando nós confiamos nele, na força do poder do nosso Deus, nós podemos erguer a bandeira da vitória. Aleluia! E é isso que a palavra está nos dizendo. Que aqueles que confiam em si mesmo podem até cair. Eles podem tropeçar e podem cair. Mas nós que confiamos no Senhor, levantaremos e ficamos firmes. Ainda que a gente tropece e caia, o Senhor nos levanta. O Senhor segura nas nossas mãos e nos coloca de pé. E nos dá a vitória. Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja o nome do nosso Deus. Oh, aleluias. Tem pessoas que estão confiando em tantas coisas. Estão confiando na política. Estão confiando na ciência. Estão confiando no homem. Estão confiando até em religiões. Em dinheiro. No que o dinheiro pode fazer. Confiar faz parte da natureza humana. Todo ser humano confia em alguma coisa, não é verdade? Todo ser humano confia em algo. Mas quando nós depositamos nossa confiança no lugar errado, o que acontece? Nós sofremos terríveis consequências. Então, por isso que nós devemos decidir confiar no Senhor, somente nele. Somente nele nós vamos encontrar segurança para ter tranquilidade na alma e paz no coração. Aleluia! Porque Deus, Ele é força para os que estão fracos. Ele é alegria para os que estão doentes. Ele é vigor para aqueles que estão desanimados, para aqueles que estão prostrados. Bendito seja o nome do nosso Deus. E nenhum homem que aceitou os cuidados divinos ficou desamparado. Todos aqueles que depositaram a sua confiança no Senhor, eles não foram desamparados. Pelo contrário, eles foram alcançados pela misericórdia do Senhor. Eles foram alcançados pelas mãos poderosas do Senhor. Aleluia. Oh, irmão, confia no Senhor. Confia naquilo que Deus pode fazer por você. Confia nele. Confia nele e ele pelejará por você. Quando você, aleluia, tiver que lutar, ele vai te dar estratégia para que você possa derrotar os inimigos. Como aconteceu com Davi. Davi tinha que guerrear. Não tinha como ele fugir, ele tinha que guerrear. Mas, quando ele confiou em Deus, sabe o que aconteceu? Deus deu estratégia para ele. Estratégia de guerra para ele vencer. Olha só. Ele tinha que enfrentar a guerra, mas ele confiou em Deus. Ele não foi para a guerra confiando nas forças do braço dele, não. Ele foi para a guerra confiando no Senhor. E o Senhor deu a vitória. Aleluias. Sempre foi assim. Em toda a história, né, da Bíblia, nós podemos ver homens que venceram cada situações mais difíceis. Mas antes eles confiaram em Deus. Aleluias. E aqui quando diz assim, olha, mas nós nos levantaremos e ficaremos firmes. Aleluias. Ele já estava declarando já que a vitória era certa. Ele já estava vendo o futuro. Porque quando o salmista fala assim, olha, nós vamos erguer a bandeira da vitória, ele está falando do futuro. Ele não está dizendo assim, nós erguemos, nós estamos erguendo. Não, ele diz, nós ergueremos. Nós vamos erguer a bandeira da vitória. Nós levantaremos e ficaremos firmes. Ele está dizendo do futuro. Ele estava certo da vitória. Ele já estava crendo, certo de que Deus ia pelejar por ele, ia dar a vitória. E o Salmos 37 diz, olha, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele
e o mais Ele fará. Sabe o que é esse mais aqui? O mais é aquilo que você não pode fazer. O mais é o recurso que você não tem, mas que você precisa. E que Deus vai te dar. É o que Deus vai prover para você. Entrega o seu caminho nas mãos do Senhor. Confia nele. Confia no Senhor. E o mais Ele fará. Aleluia. O que você precisa do Senhor? Qual é o mais que você precisa que o Senhor faça? Que o Senhor entre com provisão na sua casa? Que o Senhor te fortaleça? Que o Senhor faça um milagre no seu casamento? O mais Ele fará. O mais Ele vai fazer. Aquilo que não está ao nosso alcance, aquilo que nós não conseguimos fazer na força do nosso braço, o Senhor vai fazer. Maravilha! Glória a Deus! Oh, aleluia! O nosso Deus, Ele é poderoso. Portanto, não confie na força do seu braço, mas confie no Senhor. Amém? Glória a Deus.